O dia que a gente achava que não ia chegar, chegou. E agora todo mundo quer saber um pouco mais sobre quem foi a Rainha Elizabeth II, qual foi realmente a importância dela para a coroa britânica e o que vai acontecer a partir de agora. Então, bem-vindos a mais um vídeo de novo, beleza? Eu estou aqui com o Alex e eu já vi a Rainha Elizabeth, mano. Eu já vi ela aqui, ó, feio, cara com cara, mano. Eu acho que até gravei em vídeo, mano. Porque, tipo, a galera toda se junta, tá ligado? Tipo, os caras lá chega um carro na frente ali, chega um carro pretão, tipo, foscão ali atrás, mano. E, tipo, a galera todo vendo, tipo, caraca, a Rainha Elizabeth ali, mano. É, cara, é muito massa, né? Eu não vi a Rainha Elizabeth não, mas quando eu tava lá, rolou a troca da guarda. Toda semana tem isso, né? Aí tem toda uma cerimônia, Sim, né? sim. Um monte de gente olhando e tal, é massa. É massa, pô, é massa. A gente até sabe sobre a vida da rainha nesses últimos anos, que aliás sempre foi bastante discreta, tirando alguns escândalos aí que envolveram a família real. Mas foram simplesmente 70 anos como rainha do Reino Unido que ela completou em fevereiro de 2022. Nesse tempo todo, o Reino Unido mudou muito e o mundo também. Só pra você ter uma ideia do quanto tempo ela ficou no trono do Reino Unido, quando ela assumiu a coroa, o Brasil nem tinha ganhado a primeira Copa do Mundo, cara. Caraca, então ela viu todas as Copas do Mundo do Brasil, velho. Caraca, quando ela assumiu o trono, o Pelé era criança, então. O Pelé era criancinha, velho. Ela assumiu o trono lá no ano de 1952 e o Brasil ganhou a primeira Copa do Mundo com o Pelé em 1958, cara. Ou seja, passou, tipo, o que? 6 anos ainda pro Brasil ganhar a Copa, velho. Ela viu todos os melhores jogadores do Brasil, né, cara? Pelé, depois viu o quê? Ronaldo, Ronaldinho, Neymar. Ela viu toda a ascensão de todos, né, velho? No ano que ela foi coroada, por exemplo, o Vladimir Putin tava nascendo lá na Rússia, mano. Isso aí, meu amigo, faz muito tempo mesmo. Mas enfim, vamos agora em primeiro entender como ela se tornou a rainha do Reino Unido. Elizabeth Alexandra Mary nasceu em 21 de abril de 1926, na capital da Inglaterra e do Reino Unido, Londres. E ela também tem uma irmã, a princesa Margaret, que nasceu em 1930 e morreu em 2002. Quando a Elizabeth era adolescente, ela com certeza nem sonhava que um dia ia ser rainha. Isso porque o pai da Elizabeth, Albert Frederick Arthur George, não era nem o filho primogênito do rei. Logo, o pai da rainha Elizabeth não era o primeiro ali na linha de sucessão da coroa. Quando o rei George V morreu, em 1936, o tio da rainha Elizabeth e irmão mais velho do pai dela assumiu o trono. Ele foi chamado Edward VIII. E acontece que ele resolveu abdicar do trono para casar com uma socialite americana, que era divorciada e, por causa disso, ele não poderia continuar o reinado. Sendo assim, por um acaso do destino, o pai da rainha Elizabeth de repente virou o rei da Inglaterra, o rei George VI. E você provavelmente conhece a história dele, porque ele foi o rei gago. Essa história toda tá no filme O Discurso do Rei, de 2010. E é um filme muito bom, digo-se de passagem, viu? Esses filmes assim, de história é muito massa, né, velho? Sim, cara. E é uma história que parece simples, né? Porque o filme conta a história dele com problemas pra fazer os discursos, porque ele era gago, né? Ele também não esperava ser rei. E o filme bom, ele faz isso, né? Ele faz uma história que parece ser muito simples ficar interessante, porque todo o filme é sobre ele lutando contra a gagueira dele. Caraca, mano. O rei George VI teve uma morte considerada precoce em 1952. E aí a rainha Elizabeth chegou então, finalmente, ao trono do Reino Unido. Ela tinha só 25 anos de idade nessa época e definitivamente não estava preparada para assumir o trono. Mas ela aprendeu com o tempo a lidar com todas as responsabilidades da coroa. Quando assumiu o trono de rainha, ela já estava casada com o príncipe Philip, com quem se casou em 1947 e já tinha 2 filhos, o príncipe Charles e a princesa Anne. Eles ainda tiveram outros 2 filhos, Andrew e Edward. E a rainha deixou agora 8 netos e 12 bisnetos. Vocês devem se lembrar que o príncipe Philip morreu aos 99 anos no ano passado. E desde então, todo mundo que acompanha a vida da rainha percebeu que ela sentiu muito essa perda. Já fazia algum tempo que ela cancelava alguns compromissos por estar indisposta ou enviava o seu filho, o príncipe Charles, no seu lugar. Mas o cenário quando ela assumiu a coroa também não estava muito bom. A Inglaterra vivia um período de muita instabilidade por causa do fim da Segunda Guerra Mundial, que apesar de ter sido vencida pelas tropas aliadas da Inglaterra, assolou a economia e a sociedade do país naquela época. E ela assumiu esse cenário desastroso com apenas 25 anos, cara. Tipo, mais ou menos aqui, um presidente pegar o Brasil agora, né? O Brasil depois de pandemia, depois de guerra, que tá, tipo, não só o Brasil, mas o mundo inteiro tá numa situação crítica, né? Tipo, um presidente de qualquer país, não só do Brasil, Estados Unidos, Inglaterra, começar a assumir um país agora, né? É tipo isso, né? E pior, assumir de uma forma assim que caiu no colo da pessoa, né? Porque caiu no colo dela. É, caiu de paraquedas, né, velho? Um dos primeiros desafios que a rainha teve que enfrentar foi a queda do Império Britânico, que já vinha acontecendo
acontecendo com a independência de algumas colônias britânicas importantes, como a Índia em 1947. Nesse período, ela trabalhou pela consolidação do Commonwealth, um grupo que reúne o Reino Unido e as suas ex-colônias. Um dos feitos que ela manteve até agora é o de ser reconhecida como a chefe de Estado de 14 países, além do Reino Unido. Nessa lista aí estão até o Canadá, Nova Zelândia e a Austrália. Recentemente, em 2021, a ilha de Barbados se tornou uma república e deixou de reconhecer a Rainha Elizabeth como chefe de Estado. Cara, então, tipo, realmente, cara, se for parar pra pensar, mano, essa coroa britânica aí, Rainha Elizabeth e tal, eles controlam os maiores países do mundo, né? Tipo, Canadá, Reino Unido ali, Austrália, Nova Zelândia, os países que estão bem no mundo, né, velho? Inclusive, isso é um problema agora, porque eles acreditam que trocando ela pelo Rei Charles, aí vai ter uma debandada. Ninguém mais vai querer fazer parte do Commonwealth, porque eles estavam só por causa da rainha, porque respeitavam ela, né? Ela era uma anciã. Aí agora, muito provavelmente, os países do Commonwealth vão começar a sair. Caraca, mano. Bom, só pra adiantar a importância do monarca britânico, ela ou ele também é chefe das Forças Armadas do Reino Unido e chefe da Igreja Católica também do Reino Unido. Claro que em um país com sistema de monarquia parlamentarista como é lá, o poder do monarca é muito limitado. Na prática, a Rainha Elizabeth quase nunca se meteu nos assuntos políticos do país. Essa é uma das características que fizeram com que ela nunca tivesse sua popularidade em baixa nesses 70 anos. Ou seja, ela tipo uma imagem, como se fosse uma imagem, mais do que tudo. Cara, se você parar pra pensar, ela representa aquela filosofia de que se você ficar calado, nunca ninguém vai achar que você é burro ou não vai gostar de você. Pior que é verdade. E ela passou aí 70 anos sem abrir a boca, pô, sem falar nada pra ninguém. É verdade. Então todo mundo gostava dela. Sim, sim. A monarquia em si passou por muitos períodos de descredibilidade. O maior deles foi com a morte da princesa Diana em 1997. Naquela época, grande parte da população do Reino Unido não queria mais um sistema de monarquia. Mas isso era sobre a monarquia, não sobre a Rainha Elizabeth. Ela sempre foi praticamente uma unanimidade, tanto internamente quanto na política internacional. E isso foi muito importante no Reino Unido. Ela dava uma espécie de estabilidade para a Inglaterra. Vale lembrar que nos 70 anos de reinado dela, tiveram 15 primeiros ministros no Reino Unido. A mais recente, Liz Truss, foi empossada no cargo 2 dias antes da morte da Rainha Elizabeth. Cara, isso aí é muito real, porque recentemente, inclusive, tiveram vários escândalos, né, trocando o primeiro-ministro e tal. E o fato de ter um chefe de Estado que é uma estátua ali, né, e não faz nada, não arruma problema com ninguém e tal, dá com certeza uma estabilidade maior ao país, né? Tipo no Brasil mesmo, a gente tá passando por períodos complicados aí, impeachment, e entra presidente, aí polarização e tal. E se tivesse ali uma figura chefe de Estado ali fixa que não mexe com ninguém, com certeza a situação seria um pouco menos instável. Não tô defendendo a monarquia, pelo amor de Deus, mas é interessante o fato de um monarca conferir pelo menos um pouquinho de estabilidade pro país, né? É um ponto comum. Exatamente, pô. Aí tipo um vizinho que tem a sua grama toda parada, a casa toda bonitinha, toda arrumadinha, só que dentro, tu vai entrar na casa da pessoa ali, tá a casa mó desarrumada, fedorenta, ninguém faz nada ali, só que fora tá tudo tranquilo, né? Tipo isso, né, velho? Essa estabilidade em sua popularidade também acontecia porque ela pessoalmente não se envolveu em muitas polêmicas. As polêmicas eram quase sempre relacionadas aos seus filhos, com divórcios, traições e outras coisas. E também mais recentemente com seus netos, como quando o príncipe Harry deixou seus cargos na realeza e se mudou para os Estados Unidos, e com sua esposa Meghan Markle começaram a fazer uma série de críticas à coroa britânica. Mesmo com essas polêmicas que aconteceram e acontecem, a Rainha Elizabeth também foi reconhecida por ter conseguido acompanhar e por saber lidar com as principais transformações no mundo ao longo desses 70 anos como rainha. Com tudo isso, ela foi avaliada esse ano com mais de 75% de aprovação pelos britânicos, e ao longo desses 70 anos foi quase sempre assim. Caraca, então se rolasse uma eleição, a Rainha Elizabeth ganharia no primeiro turno sempre, né? Nos 70 anos de reinado, ela sempre foi unanimidade mesmo. Mano, a galera amava ela, mano. Mas também, tipo, não cheira nem fede, né? Você tava ali por ser ela, tá ligado? Foi uma coisa interessante dela é que ela virou um ícone da cultura pop, então a galera meio que cultuava ela como uma figura pública, né? Tinha foto dela pra todo lado. Pra galera aí que já foi pra Inglaterra, por exemplo, em Londres, cara, a galera, tipo, o turismo de Londres é, tipo, muita coisa gira em volta dela, mano, do palácio dela, da coroa, da trocação de coroa lá, esse prato de monarquia, Rainha Elizabeth e tal. Cara, muito do turismo agora eu acho que vai cair demais depois que ela morrer aí, velho. Depois que ela morreu, né? Com certeza, pô. Inclusive até os souvenirs, quando você tá lá em Londres, um monte dos souvenirs, o chaveirinho e tal, vários têm a foto dela, porque meio que ela é o ícone da cultura
figura agora do Reino Unido, né? Ou era, porque morreu. E o interessante é que antes de existir televisão, internet e tal, isso não acontecia. O monarca lá no Reino Unido, ele era mais como se fosse um deus, né? Como a gente vê nos livros aí, na Bíblia e tal, que o rei é Deus. O rei é quase que uma pessoa, um santo, que tá em outro nível, né? Então as pessoas adoravam. E agora a idolatria virou outra coisa, né? A mesma idolatria que a gente tem com um artista, com um cantor, a galera também tinha com ela. É muito interessante, né, cara? Agora com a era da informação e tal, como é que essas paradas acontecem, né? No último ano, a saúde da Rainha Elizabeth estava numa situação bem delicada. Ela havia, inclusive, passado a noite inteira em outubro do ano passado hospitalizada e fez exames que nunca foram detalhados. Até mesmo a cerimônia de nomeação da primeira-ministra Liz Truss, eles mudaram para o Palácio de Balmoral, na Escócia, onde ela estava, algo que nunca tinha acontecido, pois todas as cerimônias anteriores aconteciam no Palácio de Buckingham, lá em Londres. Mas mesmo sabendo que ela estava com a saúde debilitada, a causa da morte não foi apontada pela equipe médica responsável pela saúde da rainha e nem pela família real. A única coisa que sabemos é que na manhã do dia 8 de setembro, a equipe médica da rainha informou que ela estava sob supervisão e que estavam preocupados. Poucos momentos depois, a família real inteira chegou ao palácio onde ela estava, o que preocupou muita gente. E alguns momentos depois foi colocado no portão de Buckingham a seguinte mensagem: a Rainha Elizabeth morreu pacificamente em Balmoral nessa tarde. O rei e a rainha consorte irão continuar em Balmoral nessa noite e retornarão a Londres amanhã. Eu vi um vídeo desse cara colocando essa parada aí, mano. Tipo, colocaram, um negocinho desse tamanho aqui, mano. Só colocaram lá na frente ali e vazaram, tá ligado? Aí a galera ficou lá tirando foto. É, caraca, que forma de avisar todo mundo, né? É, mano, na era da internet, tá ligado? Tipo, as coisas ainda são bem simples, né, mano? Tipo, por que anunciar na internet, né, cara? A mulher, tipo, viveu quase 100 anos, mano. Bota como nas antigas, né, cara? Bota negócio ali, uma folha 4, tá ligado? E como se espalha rápido, né? Imagina, o cara botou lá, tipo, às 10 da manhã. Aí às 10h30 o mundo inteiro já tava sabendo, porque a galera foi lá, tirou foto, compartilhou pra caramba. Na real, todo mundo já sabia, né, que ela tava morta. Porque já tava uma especulação muito grande que era estranho a família real ter ido toda pra lá e ninguém tava falando mais nada. Aí é porque eles estavam esperando juntar todo mundo e conversar. E aí, como é que a gente vai fazer? A rainha morreu. Por isso que ninguém falava nada, mas já se sabia, né? É. Agora, o príncipe Charles, filho da rainha Elizabeth, vai assumir a coroa como rei Charles III. A gente ainda não sabe o que vai acontecer nesse reinado, se a coroa vai perder relevância ou se ele vai fazer um reinado mais de transição, já que ele já passou dos 70 anos de idade e o povo britânico tem muito mais afinidade com seu filho, o príncipe William. Enfim, a gente não sabe aí como é que vai ser daqui por diante, mas aqui, uma parada que eu já sei aqui, ó, Londres vai perder muito turista por causa dessa parada aí. Ah, vai sim, vai perder a graça um pouco, né? Vai perder um pouquinho da graça de Londres, exatamente, vai perder o espírito de Londres. E uma coisa a gente pode ter certeza, que vai demorar muito para outro monarca do Reino Unido governar por tanto tempo, né? Ou não vai acontecer nunca mais, porque não sabe quando é que vai acabar a monarquia, né? É, isso é verdade. E estão dizendo aí que, inclusive, ela morreu na pior época possível, né, cara? Que agora que a Europa tá mal pra caramba, o Reino Unido também tá muito mal e tal. Ela, tipo, deixou na pior época, né, velho? Acho que talvez, cara, realmente a monarquia agora esteja no seu fim lá no Reino Unido. É, pior que é verdade. É mais um legado do que tudo, né, cara? Coisa de ser humano velho aí, velho. E pra continuar o legado desse canal aqui, meu amigo, bota uma coroa no like, bota uma coroa no se inscreva aí. Até mais, rapaz. Até amanhã.